Por muitas vezes, os brasileiros novos que chegam aqui, eles chegam com aquela mentalidade de que no Brasil todo mundo é amigo, todo mundo se dispõe a ajudar. Porém, aqui em Portugal, por muitas vezes, os brasileiros que chegam reclamam de que eles são passados para trás e enganados pelos próprios brasileiros. Sim, gente, isso é uma realidade. Ao longo dos anos vivendo no Brasil, a gente sempre se acostumou a ter aquele vizinho que sempre socorre a gente com um pouquinho de açúcar, aquele amigo que salva a gente em um momento de dificuldade, mas vai se preparando, porque fora do Brasil, principalmente aqui em Portugal, o povo brasileiro é tido como uma das nações mais desunidas. Depois da vinheta a gente vai conversar sério sobre esse assunto. Fala família, tudo bem com vocês? Trago vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa questão do povo brasileiro ser tão desunido fora dos limites do nosso país. A verdade é que a gente, como eu falei na introdução, a gente sempre se acostumou, né, conforme a gente foi crescendo e convivendo com as pessoas no Brasil, a gente sempre se acostumou a ter aquele amigo, né, que salva a gente nos momentos de dificuldade, aquelas pessoas com quem a gente pode contar. Geralmente, no Brasil, a gente gosta muito de viver em comunidade, seja na igreja, no bairro, a galera do time de futebol, as amigas do fim de semana, os amigos do trabalho, os vizinhos mesmo, né, na rua, todo mundo se conhece. E o brasileiro, sem sombra de dúvidas, é um dos povos, assim, que mais tem comunhão dentro do país. Sempre tem aquele vizinho que na hora do sufoco te socorre com um meio quilo de açúcar, né? Talvez meio quilo seja muito, mas sempre tem aquele vizinho que você pode contar no momento ali de dificuldade, um momento emergencial. E uma verdade que a gente tem que falar é que fora do Brasil as coisas não acontecem dessa forma. Todo mundo reconhece que o brasileiro tem mesmo essa característica de ser um povo muito acolhedor, muito amigo, né? Muito generoso. Porém, o que a gente percebe nesses 4 anos que a gente vive aqui em Portugal, e também com experiências de outros canais de outros países que a gente acompanha, né, no decorrer dos anos, a gente pode observar que o povo brasileiro é extremamente desunido quando sai dos limites do Brasil. A verdade é que a gente já passa pela dificuldade de quando a gente sai do nosso país e vem para Portugal, a gente muitas vezes não conhece ninguém, né? Eu e a Carol, por exemplo, vou cansar de dizer aqui, a gente chegou aqui com 2 malas de 23 quilos e as únicas pessoas que a gente conhecia, assim, pela internet até, era um casal de portugueses que a gente fez amizade mesmo pelo WhatsApp, a gente nem se conhecia pessoalmente. E também, né, no caso tinha um casal de brasileiros, uma família de brasileiros que a gente conhecia lá da nossa cidade, que viria para Portugal depois da gente, mas eles já moravam aqui, mas estavam de férias no Brasil, morando no Brasil uma temporada. Mas mesmo levando em consideração que Portugal é um país muito pequeno comparado ao Brasil, Portugal é mais ou menos do tamanho do meu estado, lá o Espírito Santo, parece que quando a gente chega em Portugal, as coisas em relação a essa proximidade ficam muito difíceis. Existem algumas circunstâncias que me mostram ser motivos para esse distanciamento. A verdade é que a partir do momento em que a gente sai do Brasil, principalmente, estou falando em relação a nós brasileiros, parece que é cada um por si e Deus por todos. Geralmente, a gente tem muita facilidade de encontrar brasileiros aqui em Portugal. Já saíram várias reportagens aí de que a nação brasileira aqui em Portugal é a maior nação imigrante. Os são, de longe, a maior nação imigrante aqui em Portugal. Nada podemos dizer em relação a isso, até porque as proximidades entre os dois povos são muito grandes, né? Principalmente pelo fato da língua. O clima aqui é bem interessante para nós brasileiros. Lógico que existem grandes diferenças, mas geralmente o brasileiro, quando chega aqui em Portugal, dependendo da região que mora, se apaixona, porque aqui em Portugal nós temos a oportunidade de experimentar todas as estações. Mas o assunto aqui é a questão da desunião dos brasileiros. A verdade é que, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que parece que o tempo aqui em Portugal corre diferente. As pessoas geralmente estão muito ocupadas e a filosofia aqui, geralmente, é que cada um se preocupa com a sua vida. A verdade é uma característica até que eu percebo nos portugueses. Os próprios portugueses, eles não são muito de repente, se meter na vida das pessoas. É cada um vivendo a sua própria vida ali. Aqui nesse prédio mesmo que a gente mora, por exemplo, a gente não conhece absolutamente ninguém. A verdade é que tem alguns brasileiros aqui no prédio onde a gente mora, mas a gente não conhece
praticamente ninguém. Pra falar a verdade, que a gente conhece, assim, conhece entre aspas, a gente conhece a senhoria, a dona do apartamento de baixo, porque teve um probleminha ali de infiltração do nosso banheiro no banheiro dela, a gente acabou fazendo uma aproximação, assim, devido a esse problema. Mas, assim, conhecer, de ir na casa e tal. A gente já tá morando praticamente há 4 meses aqui em Torres Vedras e, pra falar a verdade, a gente não conhece ninguém, não fez nenhuma amizade. Não foi por falta de tentativa, até porque a gente gosta muito de conhecer pessoas e fazer laços, criar laços nos locais por onde a gente passa. Mas existe uma grande dificuldade nessa questão de aproximação. Eu acredito assim que seja principalmente pelo fato de que o povo brasileiro ele meio que se conhece. Ele meio que se conhece. E aqui existe a dificuldade, porque grande parte das pessoas, a gente aprende com o passar do tempo que grande parte das pessoas que se aproximam de você, tá, geralmente tem algum interesse por trás. Infelizmente, essa é a verdade. Geralmente, quando as pessoas se aproximam de você, por muitas vezes, em grande parte das vezes, não é pelo fato de querer fazer amizade nem nada, mas sim pensando em ter alguma coisa em troca. A verdade é que se a gente for contar nesses 4 anos que a gente está em Portugal aí, dá pra contar nos dedos os amigos que geralmente a gente frequenta a casa. A verdade é que sobram dedos quando a gente vai contar. E olha que eu e Carol, a gente sempre foi acostumado a ter muitos amigos na cidade onde a gente morava. A galera da igreja, nossos amigos da igreja eram enormes, os amigos do trabalho também, a quantidade era enorme. A gente tem os nossos amigos de infância, né? Isso aí já é até covardia a gente falar sobre isso. Mas aqui em Portugal existe esse grande problema das segundas intenções quando se trata de amizade. Eu, por exemplo, como vocês sabem, eu trabalho com atendimento ao público. Todos os dias eu encontro ali pelo menos 2 ou 3 brasileiros ali no meu local de trabalho, durante o meu horário de trabalho. E a verdade, assim, que o primeiro contato nem é muito difícil, não. Eu que sou um rapaz, assim, muito comunicativo, né? Quando eu percebo que o cliente é brasileiro, eu logo tento puxar uma conversa, perguntar de onde é e quanto tempo está em Portugal. Geralmente são essas palavras que a gente se troca quando a gente se encontra em determinado local. Lá no trabalho, especificamente, é assim que acontece, né? Ou a pessoa me pergunta há quanto tempo eu moro aqui, ou eu pergunto de onde que é, por causa do sotaque. Geralmente eu faço uma brincadeira, dependendo se eu reconhecer o sotaque da pessoa. Mas, assim, a conversa geralmente para por ali. Uma coisa ou outra, uma pessoa ou outra que eu indico o canal pra gente manter contato depois, até porque eu gosto mesmo de manter comunhão e proximidade das pessoas. Isso é uma coisa natural da nossa, é uma característica natural minha e da Carol. A gente gosta de fazer amizade. Porém, por muitas vezes a gente tem que ter cuidado com essa questão das segundas intenções. Muitas vezes, até pela exposição que a gente tem aqui na internet, as pessoas elas querem se aproximar da gente pensando em ter alguma coisa de retorno. Por muitas vezes, a gente sempre mantém contato pelo fato de passar informação. O nosso trabalho aqui, de certa forma, a nossa função dentro do YouTube é passar informação de qualidade. E eu gosto muito, é uma coisa que motiva a mim e a Carol, é a questão da gente conseguir ajudar as pessoas com informações. Principalmente muitos brasileiros que estão aqui, sabe? Tem muita gente que mora aqui em Portugal. Assim, é até estranho dizer, mas, tipo, as pessoas saem do Brasil, mas por muitas vezes o Brasil não sai delas. Com o passar do tempo, da vida aqui em Portugal, as pessoas, elas meio que vão se acostumando com aquela vida e vão deixando as coisas de lado. Tem muitos brasileiros aqui que vivem há vários anos. A gente conheceu experiências de brasileiros aqui, pessoas pessoalmente, assim, que a gente conheceu cara a cara, eu trabalhei junto, de pessoas que já viviam aqui há muitos anos e não tinham nenhum documento praticamente. Tinha ali o NIF, o NIS, poucos documentos, muitos deles não estavam legalizados ainda, mesmo morando há vários anos aqui em Portugal. Por muitas vezes isso acontece, é uma coisa relativamente séria. E quando a gente encontra um brasileiro nessa situação, a gente se dispõe a ajudar. Porém, os contatos eles param por aí. Eu tive a necessidade de vir falar aqui também sobre isso, principalmente pelo fato de que, por muitas vezes, os brasileiros novos que chegam aqui, eles chegam com aquela mentalidade de que no Brasil todo mundo é amigo, todo mundo se dispõe a ajudar, até pela aquela característica que eu falei no começo dos brasileiros terem essa questão do calor humano, né? Do brasileiro ter essa característica de uns ajudarmos aos outros. Porém, aqui em Portugal, por muitas vezes, os brasileiros que chegam reclamam de que eles são passados para trás e enganados pelos próprios brasileiros. Sim, gente, isso é uma realidade. Grande parte das vezes, os brasileiros que sofrem burla, que sofrem golpes aqui, eles sofrem golpes justamente dos próprios conterrâneos, dos próprios brasileiros. Isso é um assunto muito sério que a gente tem que abordar aqui. A verdade é que a gente conhece uma infinidade de histórias falando sobre isso.
Por volta e meia, dentro dos grupos de WhatsApp, ou principalmente os grupos de Facebook que reúnem uma grande parcela dos brasileiros, a gente sempre vê um relato ou outro de um brasileiro que chamou para trabalhar em determinado local e de repente não pagou. Isso principalmente acontece porque os brasileiros que já moram aqui há algum tempo e que conhecem sobre as leis, meio que levam uma vantagem em cima dos brasileiros que estão acabando de chegar e não conhecem muito bem os próprios direitos. Muitos deles contratam os brasileiros e não pagam, e de repente quando esse brasileiro que trabalhou vai cobrar, fala, vai na esquadra, vai me dar queixa, você vai ser deportado. A verdade é que os brasileiros têm que ter ciência de que, a partir do momento que você prestou um serviço, se tiver tudo ali dentro da mínima regularidade, você tem direito, mesmo se você tiver em período irregular. Que, na verdade, atualmente não se encaixa por causa de toda essa questão da pandemia, mas em períodos normais, independente da sua situação, você tem direitos, tá? Então, assim, muitas vezes esses brasileiros, tô falando especificamente dos brasileiros porque o nosso público aqui é brasileiro, tá? Mas, assim, existem golpes por todas as nacionalidades, independente da nacionalidade. Mas, como o nosso público é brasileiro, eu tô falando especificamente sobre esse nicho. E assim, por muitas vezes brasileiros antigos se aproveitam da inocência, ingenuidade e falta de informação desses brasileiros novos, tá? Pra tirar vantagem através desses golpes. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Os brasileiros novos chegam, vão trabalhar, trabalham ali 1 semana, 2 semanas, 15 dias, meses e não recebem. É incrível que a gente já ouviu histórias sobre parentes que fazem isso com outros parentes. Imagina o que um amigo não faz com o outro, ou um conhecido, uma pessoa que você nunca viu na vida, mas acredita pelo simples fato de ser brasileiro. Então, assim, tome muito cuidado ao chegar em Portugal. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todas as pessoas que vão se aproximar de você vão se aproximar com honestidade ou sem uma segunda intenção por trás daquela aproximação. É uma questão que a gente tem que se acostumar. Infelizmente, é muito ruim eu ouvir dizer isso aqui, mas infelizmente a gente tem que se acostumar. A gente pensa que saindo do Brasil a gente vai encontrar um contexto que a gente se assemelha e que a gente conhece, mas a gente acaba se deparando com péssimas experiências de pessoas que vêm para a Europa e acabam quebrando a cara, porque acreditaram demais em algumas pessoas, porque se aproximaram e se deixaram aproximar por alguma pessoa que tinha uma segunda intenção um pouco maligna ali por trás daquela amizade. Tá saindo do Brasil? Acostume-se, infelizmente, você vai ter poucos, mas tenha poucos e bons amigos. Poucas pessoas você vai poder contar. E por muitas vezes você vai ser surpreendido, porque os seus grandes amigos vão ser portugueses. Um outro detalhe que a gente tem que contar aqui, que é bem interessante, é que sim, existe a possibilidade de você fazer amizade com os portugueses. Porém, essa é uma aproximação um pouco complicada, tá? Eu tenho que deixar claro para você aqui que os portugueses, eles têm uma cultura diferente em relação a criar laços com as pessoas. Os portugueses, eles meio que já estão calejados com essa questão que eu falei. E assim, quando de repente se aproxima alguém para fazer amizade com eles assim, não é uma coisa tão fácil de acontecer. Geralmente os portugueses, como eu falei, eles já são mais acostumados, mais habituados, como eles dizem aqui, a esse tipo de situação. E assim, existe uma grande dificuldade, sim, existe uma dificuldade, uma certa dificuldade, não é grande, é uma certa dificuldade em se fazer amizade com os portugueses, principalmente pelo fato deles já estarem habituados com algumas situações chatas, assim, né? De traição e de repente contar com uma pessoa e de repente você perceber que aquela pessoa não era tão amiga quanto você imaginava. Saia do Brasil já sabendo. Tome cuidado em quem você confia. E assim, os seus conterrâneos provavelmente são os primeiros, irão ser os primeiros ou poderão ser os primeiros a falhar com você. Uma coisa é certa. Venha sabendo que nem tudo são mil maravilhas na Europa. A verdade é que a Europa tá bem longe de ser mil maravilhas. E esse é o objetivo do canal, é tentar mostrar pra você aqui uma realidade, preparar vocês pra realidade que vocês vão encontrar aqui. Por muitas pessoas aí pela internet afora criticam os youtubers, falando que tem muitos youtubers que mostram um mar de rosas. Gente, a gente deixa claro aqui na Europa, a nossa vida pode ser bonita por nós tomarmos boas decisões durante os 4 anos que a gente já mora aqui, mas nós temos 4 anos em Portugal, nós estamos estabilizados. Não compare a sua vida ou a sua expectativa de vida com pessoas que já moram aqui há vários anos. Nossa vida já é completamente diferente de uma pessoa que acabou de chegar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado com boas informações para que você esteja um pouco mais preparado. Lembrando, a gente está passando por uma pandemia, as vacinações vão começar agora aqui em Portugal, no Brasil a gente não se sabe ainda quando vão começar, mas a questão é que não é momento de viajar, é momento de planejar. Então busque seguir
canais que tragam informações relevantes para vocês. E ajudem a compartilhar essas informações, não necessariamente do nosso canal, tem vários canais aí que informam bem. Vamos tentar deixar de assistir um pouco vídeos de entretenimento e vídeos que não vão fazer enriquecer o seu planejamento. Compartilhe vídeos de canais, não precisa necessariamente ser o nosso, mas compartilhe vídeo de canais que vão instruir vocês e vão melhorar o planejamento de vocês e dos seus amigos, tá bem? A notícia de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Tome cuidado com as amizades que vocês fazem aqui, tá? Mas não deixe de fazer amizade, tá? Não deixe de fazer amizade, não deixe que esse pé atrás te atrapalhe a fazer novos amigos, porque você precisa ter amigos, poucos e bons, mas a amizade sempre calha bem. Um grande abraço, a gente volta amanhã. Comenta aqui se você já passou por alguma situação assim difícil em relação a essa questão de brasileiros aí, principalmente brasileiros, tá? Vamos focar aqui no na nossa nacionalidade. Se você já passou por alguma situação ou conhece algum amigo seu que passou por uma situação chata assim, de repente ter sido passado pra trás por outro brasileiro, alguma coisa assim. Vamos tentar conhecer, trocar ideia aqui nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e a gente volta amanhã no próximo vídeo do canal do Casal Buscapé. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.